Fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está começando o seu dia aí. Vamos falar sobre o Daniel Paulista ontem, né, cara? Porque o Daniel Paulista ontem, ele foi apresentado oficialmente pelo Sport Clube do Recife para a imprensa, né, para a coletiva de imprensa, onde a gente fez algumas perguntas, a gente sabatinou o Daniel Paulista. E eu já adianto para vocês, o que o Daniel falou ontem foi muito positivo e ele já fez o que nem o Antônio Oliveira e nem o Pepa fizeram, tá? Ele já entendeu basicamente o que é que o esporte precisa para pelo menos brigar para não cair. E talvez, digo para vocês, ó, o Daniel Paulista não deu nenhum treino ainda. Os treinos voltam amanhã, sexta-feira. Mas se talvez o Daniel Paulista tivesse chegado um pouco antes com esse pensamento, talvez, óbvio, não tenho como afirmar que ele seria o cara, a gente não tem como afirmar se vai dar certo ou não, mas talvez se ele tivesse chegado antes, isso tivesse dado certo. O Sport nesse momento tivesse até fora da zona do rebaixamento. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, só pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixa o like, dá essa moral para a gente. Estou aqui na minha biblioteca fake, né? Então, estou indo inclusive para Fortaleza agora, nesse momento, para cobrir Fortaleza e Santos. Então, se você quiser me dar essa moral mais tarde, você baixa o aplicativo Play Plus, é de graça. E você vai assistir Fortaleza e Santos com as minhas reportagens de campo, com o Chikungunya, né, do Desimpedidos, que é o Chico Pedrotti. Ele vai estar narrando esse jogo, vai ter o Lani, vai ter uma galera bem bacana aí fazendo a cobertura desse jogo Fortaleza e Santos. E eu estou indo para Fortaleza daqui a pouco para cobrir. Então, se você quiser me dar essa moral aí, né, você assiste lá. E se você quiser me acompanhar, o passo a passo, eu estou gravando tudo aqui, ó. Felipe Luna, sim, meu Instagram, meu Twitter, vou estar mandando por lá todas essas informações aí, tá bom? Então dá essa moral pra gente aqui. Vamos lá falar agora sobre o Dani, por quê? O Daniel Paulista, ontem ele foi oficialmente apresentado. E eu já adianto para vocês, cara, que foi uma apresentação muito boa, como eu não vi há muito tempo. Há muito tempo, cara. De fato, foi uma apresentação onde o Daniel Paulista conseguiu trazer informação, conseguiu tirar dúvidas e o principal, conseguiu trazer esperança para o torcedor, porque o que ele fez ontem foi nada mais nada menos do que trazer esperança. O Daniel Paulista ontem foi muito categórico, ele foi perguntado várias vezes sobre o porquê dele veio e ele falou, cara, e foi até uma pergunta que eu fiz, ele falou, ó, eu amo o esporte, cara. O esporte é conectado com a minha vida, com a minha família. Ele até falou: os meus filhos são pernambucanos, eles são torcedores do esporte, o time que eles torcem é o esporte. Ele até falou que no momento que estava negociando, né, com o esporte, ele foi muito rápido. Ele falou: ó, foi em menos de 24 horas a gente já fechou com o esporte. E no momento que ele estava definindo, os filhos dele ficavam ligando para ele a todo momento: e aí, pai, fechou, e aí tá certo, e aí a gente vai para Recife. Então, assim, eles estavam muito empolgados, a família do Daniel, para que ele pudesse fechar, né, como treinador do esporte. Isso só mostra como é um técnico que tem as origens realmente do esporte. Né? Foi lembrado muito que, inclusive, ontem, no dia que ele foi apresentado, completava 17 anos, completaram ontem 17 anos da Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil do Esporte 2008, né? Então, casou de um dos grandes símbolos, né, do esporte, acabou sendo apresentado como técnico 17 anos depois. Então, até o presidente do esporte falou que isso é muito simbólico, né? Ele falou até que como se os astros estivessem coincidindo com esse momento, né? Ele fez o discurso dele também lá, o Yuri Romão, mas realmente, cara, assim, foi um ponto que a gente enxergou que o Daniel Paulista queria muito estar ali. Ele até falou assim, eu fiz uma pergunta para ele sobre ele nunca dizer não para o esporte, ele sempre disse sim. E ele até falou, eu nunca disse não para o esporte. Todas as vezes que o esporte precisou de mim, eu vim. Inclusive, nesse momento, vários poderiam não vir. E realmente, alguns rejeitaram, alguns não têm interesse de vir para o esporte. Né? E o Daniel fez questão de vir para o esporte. E deixou um projeto muito bom lá, né, com 61% de aproveitamento no Remo. E outro ponto, e esse é o ponto principal, ele foi questionado sobre qual esquema ele jogaria. Se ele manteria o 3-5-2, qual esquema que ele jogaria. Ele falou, cara, eu enxergo o esporte com a linha de 4, ou seja, com 2 zagueiros. E eu acho que esse ponto é um ponto que, além de ser o principal sistema que o esporte vai jogar, né, é o que o torcedor quer. O torcedor não aguenta mais ver o esporte jogando com 3 zagueiros, sendo um time que só joga atrás, segurando a bolinha, segurando a casinha ali. Né? Então, o Daniel Paulista,
ele traz uma esperança de que realmente o negócio pode andar. Porque quando o Pepa era técnico do Sport, e eu sempre deixo claro, o Pepa tem que ter sido demitido mesmo, tá? Não fazia um bom trabalho, né, ofensivamente falando. Mas o Sport era o time que mais pisava na área do Campeonato Brasileiro, era o que mais chegava próximo do gol, mas não fazia o gol. Né? Então era muito nítido que existia um problema ali de finalização, existia um problema ali do ataque, que era mais fácil de resolver do que o que o Antônio Oliveira criou, que foi um problema no time inteiro, em todos os setores, ofensivamente, defensivamente, no meio campo, nas laterais. Era um problema gigante em todos os setores do esporte. Então o Daniel, ele é muito rápido, sem treino, ele já conseguiu diagnosticar como o esporte tem que jogar. E eu acho que essa realmente é a linha. Ele já chegou fazendo, corrigindo o maior erro de Antônio Oliveira no esporte. E eu acho que esse ponto é principal. Foi crucial para realmente entender que o Daniel Paulista ele chega com uma ideia realmente de colocar o esporte para jogar para frente. Ele até falou um ponto que eu acho incrível, cara. Acho muito bom. Quando ele fala assim, ó, eu não vou convocar a torcida. Eu não vou convocar torcedor. O torcedor sempre esteve presente. O problema não é esse. Quem não estava presente era o time. O time que não estava respondendo ao que o torcedor estava fazendo. Tanto que ele falou, eu estou tranquilo, que eu sei que o torcedor vai chegar junto. Né? E eu não vou chamar o torcedor para isso, porque ele já está chegando junto. O problema é o time que não estava correspondendo. Então ele falou que os jogadores têm que ter essa responsabilidade. Ele até falou, eu vi a galera tirando de contexto, eu fiquei muito chateado. Ele foi perguntado sobre o Matheus Alexandre, se ele daria oportunidade. Ele falou o seguinte, cara, Matheus Alexandre é do esporte. Ele não falou que o Matheus Alexandre ia jogar, mas ele falou, é um jogador que é do esporte. Então, se a gente olhar e ver que ele tá bem para jogar, eu vou usar, sabe? Em outras palavras, né? Nas minhas palavras ele falando. Então, assim, ele deixou muito claro que, ó, o jogador é do esporte. Ele pode ser negociado, beleza. Eu acho que ele vai ser negociado, inclusive, mas ele não falou que ia reintegrar o cara. Ele falou que é um jogador do esporte. Se ele entendesse que poderia utilizar, ele utilizaria. Então, cara, é isso. É isso, eu não vejo polêmica nisso. Todo técnico, quando chega num time, ele quer ver todos os jogadores. Talvez ele encontre uma posição que ninguém viu no Matheus Alexandre e que em algum momento der certo no treino, ele testasse no jogo, desse certo, o Matheus Alexandre terminasse a temporada voando. Sabe? Então, cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Nenhum nisso. Assim como qualquer outro jogador. Eu acho que, inclusive, nesse momento, para que o esporte dispense algum jogador, ele precisa pelo menos passar uma semana, 10 dias, para sentir se tem algum jogador que o Dani pode aproveitar. Sabe? Eu não vejo nenhum problema nisso. As pessoas gostam de distorcer e já queriam criar um clima, né, ruim para o Daniel Paulista. Eu não vejo isso. Acho que ele tem que olhar mesmo, entender, e aí, se der certo, não pode fazer o que o Antônio Oliveira fez. O cara estava mal, com 2 dias depois já colocou o cara para jogar como titular no Ilha do Retiro lotado. Aí é loucura, aí é expor o jogador. Então, eu gostei muito da chegada do Daniel Paulista. Acho que ele já está fazendo realmente o que o Antônio Oliveira não fez. Está corrigindo o maior erro que o Antônio Oliveira tinha no esporte. Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que, é que você acha sobre isso. Vou continuar atento. Se tiver alguma informação, onde eu tiver, né, aqui em Fortaleza, eu vou trazer para vocês essas informações. Escreve aqui, dá essa moral para a gente. Daqui a pouco eu estou voltando. Um abraço, até já. Tchau, tchau.